Boa noite, queridos. Graça e paz no seu coração. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler 2 versículos. Lucas 15, versículo 8 e 9. Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9, diz assim: Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca diligentemente até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Eu queria ter uma palavrinha de oração. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, obrigado pela maneira como o Senhor nos alcançou, pela maneira como o Senhor nos atraiu a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E o nosso coração se alegra em saber que o Senhor nos amou de tal forma, Deus, que você deu o seu único Filho, para provar o amor tão profundo, intenso, Senhor, imensurável que o Senhor tem por cada um de nós. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de juntos poder adorar o seu nome, de juntos podermos ouvir a sua voz, de juntos, ó Deus, podermos congregar e viver, Senhor, a vida do Senhor em nós. E ter essa vida, Senhor, abundante, a plenitude do Senhor sendo repartida entre nós. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Senhor, nós reconhecemos a necessidade que nós temos de ouvir a Tua voz. Por isso, fala conosco no nome de Jesus. Queridos, eu queria falar nessa noite com vocês sobre restituição. E talvez você vai se perguntar, né, o que esses 2 versículos eles têm a ver com restituição. Porque o versículo 10 do capítulo 15, a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há alegria nos céus e todas essas questões. E talvez você já ouviu alguma pregação, algum ensino com esses versículos e falando dessa alegria que há no céu quando alguém se converte, quando alguém se arrepende dos seus pecados, quando alguém reconhece a necessidade que ela tem de Jesus Cristo em sua vida. E eu queria falar com você sobre restituição, porque quando nós pegamos esse capítulo 15 de Lucas, o texto ele começa falando de um questionamento que Jesus ele faz com alguns publicanos, alguns fariseus. Jesus pergunta para eles: gente, se vocês tivessem 100 ovelhas e uma dessas 100 ovelhas se perdessem, vocês não iam atrás daquela que perdeu, guardaria, protegeria as 99 e iria atrás das que você perdeu? E depois Jesus vem com esse texto dizendo que uma mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas, e ela perde uma, e ela vai em busca de resgatar essa moeda que ela tinha perdido. E o texto de Lucas, capítulo 15, finaliza com um filho que sai de casa, que pede a sua herança para o pai, vai embora, mas volta. O pai que perde o filho e tem esse filho de volta. Então, para mim, esse texto ele fala sobre resgatar valores, sobre resgatar princípios, sobre resgatar coisas importantes na nossa vida, coisas que ficaram pelo meio do caminho. Coisas que, de certa forma, nos trazem um prejuízo muito grande para a alma, para as emoções e para tudo aquilo que diz respeito à vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu penso que Lucas ele queria nos incentivar com esse texto, a resgatar valores, a resgatar coisas que nós perdemos. Então nós vemos nessas 3 histórias pessoas sendo restituídas em coisas que elas haviam perdido na sua vida. E é interessante, queridos, que a Bíblia ela não relata o nome dessa mulher. Ela não fala sobre a vida dela, mas a Bíblia fala que ela era uma mulher. Não diz se ela era casada, se ela tinha filhos, não menciona o nome dessa mulher, mas eu acredito que aqui Jesus ele está querendo nos incentivar, não é, a olhar para dentro de nós, a olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada com Cristo, não é, para a nossa vida cristã, para a dinâmica da nossa vida cristã, e rever algumas coisas.
ou observar coisas que nós deixamos pelo meio do caminho, que hoje nós precisamos voltar nesses lugares e resgatar essas coisas que nós deixamos para trás, porque são coisas que fazem parte das nossas vidas. É claro, queridos, que a Bíblia fala que aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai perder, mas aquele que por amor a Jesus perder a sua vida vai salvar, vai achar a vida plena em Cristo Jesus. Então eu entendo que existem algumas coisas que Deus ele realmente não quer que a gente tenha de volta. Existem algumas coisas que Deus ele realmente quer que a gente perca, mas existem algumas coisas que Deus ele quer que a gente resgate, que a gente salve, que a gente recupere. E é interessante, como eu mencionei, a Bíblia ela não fala o nome dessa mulher, mas ela nos traz, não é? Lucas nos traz aqui através da história dessa mulher, que por mais pequena que seja, alguns princípios que são fundamentais e que vão nos ajudar a resgatar coisas que nós perdemos, que vão nos ajudar a alcançar em Deus restituição, talvez, em algumas áreas das nossas vidas que nós precisamos. E o primeiro princípio, queridos, que a história dessa mulher nos ensina, é o princípio da responsabilidade pessoal. O que eu acho interessante, e que Lucas ele relata aqui, é que essa mulher ela perdeu a sua moeda, e ela não pediu para que alguém procurasse para ela uma coisa que ela mesma havia perdido. E isso me fala sobre responsabilidade pessoal. E nós precisamos entender, queridos, que por mais traumas que a gente tenha sofrido na vida, por mais abusos, por mais que nós tenhamos vivido situações terríveis nas nossas vidas, é claro que nós não somos responsáveis por muitas coisas que nos aconteceu, mas nós somos responsáveis por alguma parte de tudo aquilo que aconteceu na nossa história. Muitas coisas, as nossas escolhas talvez nos levaram a lugares que nós não deveríamos ter ido ou ter chego, né, as nossas escolhas nos colocaram numa situação talvez hoje que nós não merecíamos ou que nós não deveríamos estar nelas. Só que esse texto ele fala dessa qualidade dessa mulher. Ela não vai até as suas vizinhas e fala: gente, eu perdi uma moeda, essa moeda é muito importante para mim, e eu preciso que vocês me ajudem a procurar e a resgatar essa moeda de volta. Mas a Bíblia fala que ela começa a procurar, de forma diligente, com esforço, com luta, por algo que ela havia perdido. Então ela reconhece que a responsabilidade por essa moeda que ela havia perdido era totalmente dela. Queridos, eu tenho pensado muito nesses dias sobre um assunto que é a autovitimização. E hoje, infelizmente, a autovitimização é uma coisa que tem adentrado as portas das nossas comunidades, das nossas igrejas, nas nossas casas, na nossa vida. E tudo que hoje, na maioria das vezes, nós vemos são pessoas lamentando a sua vida, lamentando a sua história, lamentando o momento que ela está vivendo. E de certa forma, queridos, eu tenho pensado numa coisa, Deus tem me falado que o lugar da autovitimização é um lugar muito confortável. É um lugar confortável porque sair desse lugar exige esforço. Sair desse lugar exige renúncia. Sair desse lugar exige uma série de fatores. E eu acho interessante que a Bíblia ela fala sobre 4 leprosos que estavam na porta da cidade. E eles estavam com muita fome. E os leprosos, eles eram assim, pessoas mal vistas na sociedade, pessoas que tinham tudo para se sentirem piores, para se sentirem rejeitadas, para se sentirem vítimas. Só que a Bíblia fala que eles correram alguns riscos. Eles não quiseram entrar, eles pensaram: se a gente entrar na cidade, vão nos matar. Se a gente chegar no exército inimigo para tentar achar comida e matar a nossa fome, nós também podemos morrer. E quando eles resolveram sair desse lugar da autovitimização e deram um passo na direção de ir em busca daquilo que eles precisavam no momento, eles foram até o arraial do povo inimigo. Quando eles chegaram lá, o povo tinha ido embora e a mesa tinha um banquete preparado, porque o exército, não é, de Israel, eles estavam perseguindo esse arraial do qual eles não queriam chegar lá, e eles tiveram que sair
prepararam um banquete, tiveram que sair às pressas, e esses 4 leprosos, eles se alimentaram como nunca tinham se alimentado em toda a sua existência. E a autovitimização é um lugar muito terrível. Ao mesmo tempo que é confortável, é um lugar que também mata os nossos sonhos. É um lugar que mina toda a possibilidade de esperança nas nossas vidas. E queridos, a Bíblia fala que a esperança, ela é a âncora da nossa alma. E quando nós pensamos em âncora, quando um navio ele vai atracar, quando ele está em alto mar, eles lançam a âncora para que o navio ele tenha a estabilidade e permaneça no local que o comandante quer que ele fique. Então a âncora ela fala de firmeza, queridos, e quantos de nós hoje, o mal do século hoje são as doenças emocionais, as doenças da alma. Onde muitas pessoas têm parado de sonhar, parado de acreditar nos sonhos de Deus para a sua vida, parado de dar passos na direção de uma vida melhor, de um novo tempo, de novos desafios. E a autorresponsabilidade, ela nos tira de um lugar de conforto e nos coloca num lugar de risco. E foi exatamente isso, queridos, que essa mulher fez. E infelizmente nós não iremos conseguir resgatar algumas coisas nas nossas vidas enquanto a gente não parar de responsabilizar as pessoas por aquilo que nós estamos vivendo ou sofrendo. Essa mulher não foi atrás de um culpado pela perda da sua moeda. Mas ela olhou para dentro de si e falou assim: eu preciso recuperar essa moeda. Eu vou atrás dessa moeda. Queridos, e quantos de nós talvez temos responsabilizado nossa liderança, responsabilidade dos nossos pastores, a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso irmão, o nosso amigo, por coisas que na verdade nós somos responsáveis por elas. Eu não estou aqui propondo para você negligenciar a sua dor é muito bem-vinda, você precisa sentir a sua dor, você precisa chorar a sua perda, você precisa passar pelo seu processo de luto, pelas perdas que você perdeu, pelas perdas que você sofreu, pelas coisas que você deixou ir, ou que se foram sem que você permitisse que elas fossem. Mas uma hora nós precisamos sair desse lugar. Eu acho interessante, queridos, que quando o anjo chega para Gideão, o anjo, a primeira coisa que ele fala, que ele pronuncia é o seguinte: varão valoroso. E aí o anjo fala para ele: olha, eu estou te chamando para ser o libertador de Israel, desse poder de escravidão que os midianitas estão impondo sobre Israel. E aí ele olhou para o anjo e falou: mas eu sou o menor da minha casa e a minha família é a mais pobre da cidade, eu não posso. Queridos, Deus estava responsabilizando e chamando Gideão para um novo tempo, para um novo desafio, para viver uma coisa que ele nunca tinha vivido na sua vida. Porque a vida de Gideão girava em torno do medo, em torno da inferioridade, em torno da auto-vitimização, desse conforto que todas essas emoções e esses sentimentos nos trazem. E aí o anjo chega para ele e fala, e ele responde isso para o anjo. E eu tenho pensado, como eu disse, muito nessa questão da autovitimização, e uma coisa que a autovitimização ela faz, ela tem o poder de castrar a nossa visão sobre nós mesmos. Ela nos impede de nos fazer olhar, de nos permitir olhar para nós da mesma forma que Deus está nos vendo. E às vezes Deus chega para nós e fala: você é valoroso, você é importante, você pode, você consegue, avança, eu estou com você. E às vezes nós não conseguimos confiar e acreditar nessas verdades. Porque a falta de autorresponsabilidade, queridos, ela nos coloca nesse lugar de autovitimização. E é essa visão que nós precisaríamos ter sobre nós mesmos, que é uma visão de Deus. Porque, gente, quando nós fomos criados, Deus ele falou o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos criados para ser parecidos com Deus. Existem alguns atributos em Deus que são compartilhados conosco. E quando nós olhamos para a nossa vida,
para a dinâmica ou, né, para o rumo que a nossa vida tem tomado. Queridos, muitos de nós nos assustamos, porque nós temos uma realidade que a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas às vezes nós não caminhamos e andamos como isso. Então a autorresponsabilidade é o primeiro princípio que essa mulher acionou na vida dela, para conseguir resgatar essa moeda que ela tinha perdido. O segundo princípio é o discernimento. Uma coisa que eu acho interessante na vida dessa mulher é que ela não esperou perder outra moeda. Ela guardou as moedas que ela tinha, ainda as 9, e começou a procurar por essa dracma que ela tinha perdido. Queridos, quantos de nós temos perdido dignidade? Quantos de nós talvez temos perdido o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com pessoas, o nosso relacionamento com família? Quantos de nós temos perdido alguns valores que são essenciais e que fazem parte desse processo da nossa vida ser funcional ou caminhar da maneira que Deus ele espera que caminhe? Só que a falta de discernimento tem feito com que a gente às vezes perca tudo e nem se dê conta do que perdeu. Eu acho interessante, é claro que havia todo um propósito por trás daquela história, quando Maria e José foram ao templo com Jesus. Por 12 anos, Maria e José levaram Jesus ao templo. E no 12º ano que Jesus estava com eles, eles voltaram distraídos de Jerusalém, daquela festa da Páscoa, que quando eles estavam chegando perto da cidade que eles iam ficar, eles começaram a procurar por Jesus e não acharam. E eles andavam no meio daquela romaria, daquela multidão de gente. E cadê Jesus? Cadê Jesus? Nós não vimos. Voltaram para Jerusalém e encontraram Jesus lá, discutindo com os fariseus, com os doutores da lei. Queridos, e às vezes nós estamos como Maria e José, tão desapercebidos de muitas coisas que têm acontecido na nossa vida, e quando nós nos damos conta, quando nós assustamos, nós já perdemos demais. E isso é tão interessante, queridos, por que muitos casamentos acabam? Casamento nenhum acaba do dia para a noite. Vínculos que são quebrados nas nossas vidas não são quebrados do dia para a noite. Situações que nós perdemos nas nossas vidas, nós não perdemos do dia para a noite. Querido, se Deus nos perguntasse quais são as coisas que você perdeu e que te faz falta hoje, talvez muitos de nós não saberíamos responder isso. Dar uma resposta assertiva para Deus a respeito de coisas que nós perdemos. Porque às vezes nós já perdemos tantas coisas que a gente já nem sabe mais o que perdeu. E uma pessoa que fala, que a Bíblia fala muito sobre essa questão é Sansão. Um cara que tinha uma promessa de Deus para a sua vida, né? Um homem excepcional, brilhante, teve todas as situações na vida dele, e quando ele estava lá dormindo no colo de Dalila fala: olha, os filisteus estão vindo contra você, Sansão. E Sansão fala assim: eu vou sair ainda essa vez como das outras vezes. Só que tem uma vírgulazinha lá no versículo, em Juízes 26, se não me falha a memória, que fala o seguinte: porém, Sansão não havia percebido que o Senhor havia se retirado dele. Todas as coisas, queridos, que Sansão se envolveu e viveu, tirou dele a capacidade de discernir a coisa que lhe era mais importante na vida, e que era a força que ele tinha que fazer de Sansão aquele homem que a Bíblia relata que era a presença de Deus na vida dele. E a Bíblia fala então, ele não se apercebeu.
de que o Senhor havia se retirado dele. Queridos, aquilo que hoje nos distrai, nos tira o foco, amanhã é exatamente aquilo que vai nos destruir. Porque nós temos algumas quebraduras na nossa vida, na nossa alma, nós temos algumas faltas na nossa vida, nas nossas emoções, nós não sabemos o que está faltando, e aí nós cometemos o mesmo erro que Israel cometeu, e Deus usou Jeremias para dar uma sacudida naquela nação de Israel. 2 males cometeu o meu povo: a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Existem tantas quebraduras e faltas nas nossas vidas, e que a gente tem buscado isso em coisas que na verdade não vão trazer para nós aquilo que nós precisamos. Porque, queridos, quando nós não sabemos o que nos falta, qualquer coisa que a gente tiver para nós vai ser muito bom. Não sei o que está me faltando e eu tenho qualquer coisa, aquilo ali me serve. Então, o discernimento é algo extremamente importante nesse processo de nós conseguirmos resgatar em Deus coisas que Deus realmente vai incluir nas nossas vidas, na nossa história, no nosso processo, na nossa caminhada com Deus. Terceiro princípio, queridos, é a fé. Algo interessante na vida dessa mulher é que ela teve esperança. E isso fez com que ela também tivesse fé. A fé dela foi acionada e ela procurou até encontrar. Porque o que não é fé? Incredulidade. E o que é incredulidade? Eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta que não vai dar certo. Então a incredulidade é a fé ao contrário, é a fé invertida. E eu acho interessante quando Deus chega para Josué, Deus fala o seguinte por 2 vezes com Josué: não temas, seja forte e corajoso, não temas, seja forte e corajoso. Então, queridos, a incredulidade, ela está intimamente ligada ao medo. Quando nós temos dificuldade de confiar e de ter fé, com certeza a raiz desse mal, da falta de fé, da falta de confiança, é o medo. Porque o medo nos impede de confiar. O medo nos impede de ter fé. O medo, ele traz para o nosso coração a incredulidade. E quando nós somos incrédulos, nós vamos estar fadados ao fracasso na nossa vida. E eu tenho pensado em fé, não só numa fé para alcançar coisas ou para conseguir conquistar coisas. Não só fé para ter as minhas finanças, ou para ter o meu sustento, ou para alcançar o meu milagre. Mas uma fé cristã, que é manifesta, não só por coisas que nós alcançamos, mas por ações ou por atitudes e posicionamentos nossos, que glorificam a Deus diante de algumas situações. Porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos Paulo falando sobre fé, uma fé cristã. E como é que Paulo evidenciava a sua fé? Porque Paulo falava: dos apóstolos eu sou o pior. Nós apóstolos somos a escória da sociedade, somos o lixo desse mundo. Eu aprendi a ter fartura, mas aprendi a não ter nada. Como que nós podemos olhar para Paulo e dizer que Paulo teve fé se ele não tinha carro do ano, se ele não tinha condição financeira boa? Parece que as piores desgraças da época aconteciam com Paulo. Como que uma pessoa pode dizer que tem fé e viver uma vida daquela? Porque hoje fé é sinônimo de posse. Hoje fé é sinônimo de prosperidade. É sinônimo de coisas. Quando você fala em fé, ou você fala de uma cura milagrosa, ou você fala de finanças, prosperidade. Só que Paulo, ele nos apresenta uma fé cristã que era evidenciada nas quarentenas de chicotadas que ele recebia por conta do Evangelho de Cristo Jesus.
Paulo nos apresenta uma fé cristã que era manifesta quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Era dessa forma que Paulo ele evidenciava e manifestava essa fé. E era uma fé que glorificava a Deus, gente. Então eu não estou falando aqui de uma fé para conquistar coisas, mas eu estou falando de uma fé para superar os limites que nós mesmos nos impusemos por conta das coisas que nós perdemos nas nossas vidas e que isso quebrou a nossa alma. Isso lesou as nossas emoções. Ter fé. E, gente, a Bíblia fala que todos os heróis da fé, eles tiveram fé. Que estão na galeria da fé, na Bíblia, eles conquistaram coisas, eles realizaram coisas pela fé que eles tinham em Cristo. E, gente, como anda a nossa fé? Não só associando a nossa fé a questões de prosperidade ou de posses, mas como anda a nossa fé diante das adversidades que nós temos vivido nos dias de hoje, na adversidade que você tem vivido pessoalmente, na luta que você tem vivido, na falta de algumas coisas que você tem tido. Como que nós temos manifestado essa fé? Sobre qual tipo de fé a gente está apoiado, firmado, fundamentado? E eu acho interessante a história de Bartimeu. No finalzinho da história dele, a Bíblia fala que ele clamava tanto por uma cura. E é tão interessante que quando Jesus para a multidão e pede para chamar Bartimeu, ele chega. Ele está sentado e os discípulos chegam e falam: cara, levanta, porque Jesus está te chamando. Tem bom ânimo. Sai desse lugar. Levanta. E a Bíblia fala que antes mesmo de estar em Cristo, antes mesmo de estar diante de Jesus, ele tirou a capa que ele vestia. E isso para mim fala muito sobre fé. Porque mesmo antes de chegar diante de Jesus, Bartimeu tinha uma convicção no coração dele, de que ele conseguiria ser curado. Só que a fé de Bartimeu, para mim, ela não foi só evidenciada quando Jesus cura ele. Mas a fé dele, para mim, foi evidenciada, o ponto alto da fé de Bartimeu, para mim, foi quando ele suportou toda aquela multidão pedindo para que ele se calasse e parasse de importunar Jesus. Porque diante de toda aquela situação, ele conseguiu ter uma boa estabilidade emocional, sentimental. Ele não apelou, ele não desistiu, ele não pensou, ele não cogitou essa possibilidade. Mas ele continuou insistentemente até que Jesus parasse. Gosto muito dessa história de Bartimeu, porque ela me fala muito sobre essa fé, que nós precisamos estar fundamentados, firmados nela. Para encerrar, quarto e último princípio é o reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas mazelas. É interessante que a Bíblia fala que essa mulher, ela acende a candeia, ela varre a casa. E eu fico pensando, queridos, na bagunça que a casa dessa mulher não estava. Para ela ter perdido essa moeda dentro de casa, ela acendeu uma luz, ela trouxe luz para aquele lugar. E, queridos, não existe restituição onde existe sujeira, onde existe entulho, onde existem coisas que precisam ser removidas de dentro da nossa vida. E essa mulher, ela reconhece a sua falha, ela acende a lamparina. Queridos, quais são as áreas das nossas vidas que nós precisamos trazer luz? Quais são as áreas das nossas vidas que nós precisamos varrer e tirar toda a sujeira que tem contaminado a nossa vida?
Porque nós pensamos em Deus, é claro que Deus ele tem esse caráter de ser um Deus restituidor, um Deus que restitui. E às vezes nós responsabilizamos Deus por algumas coisas que nós não alcançamos, quando na verdade Deus está esperando só um posicionamento nosso. E essa questão, ela fala muito sobre colocar a nossa vida em ordem. Talvez muitos de nós estamos com as nossas vidas de perna para o ar, toda desorganizada, toda bagunçada, e tudo que nós mais precisamos fazer é parar e colocar ordem na nossa vida. Colocar cada coisa no seu devido lugar, para que as coisas comecem a funcionar na nossa vida. Para que as coisas comecem a funcionar na nossa história em Deus. E é um desafio para nós, queridos. É bem aquilo que Davi fala: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. E osso fala sobre estrutura. Enquanto nós calamos os nossos pecados, enquanto nós andamos em trevas, a estrutura da nossa vida, ela não vai se desenvolver, ela vai atrofiar. E o desafio para nós é olhar para dentro de nós, e nesses lugares onde existem sujeiras e escuridão, e encará-las de frente, e resolvê-las da melhor maneira possível. Gente, a Bíblia fala para a gente confessar o nosso pecado um ao outro, para a gente ser curado. A Bíblia fala sobre nós andarmos na luz, porque andar na luz, ela nos traz alguns benefícios. O primeiro é que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o nosso pecado. E o segundo benefício é que nós temos comunhão uns com os outros. Porque uma das características de alguém que anda em trevas é se afastar, é ir para o isolamento e não se relacionar com pessoas. Porque o medo de ser descoberto é tão grande. E hoje, infelizmente, nós não temos um lugar, comunidade, onde nós teríamos ou poderíamos ter a liberdade de confessar os nossos pecados, de abrir o nosso coração, de trazer à luz coisas que nós temos carregado e que tem pesado as nossas vidas, os nossos ombros, que tem dificultado a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada em missões ou dentro daquilo que Deus nos chamou para viver. Porque quando nós olhamos para a igreja primitiva, e a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Eu não penso que comum ali era só o partir do pão e a repartição das finanças, não. Eu acredito que na igreja primitiva havia uma liberdade, onde as pessoas chegavam e confessavam os seus pecados e traziam áreas das suas vidas que estavam em trevas para a luz. E eram curadas, eram libertas. E passavam a funcionar da maneira que Deus havia criado elas para funcionar. Então, quais são as áreas das nossas vidas que nós precisamos trazer luz? Colocar em ordem. Para que a nossa vida, queridos, possa funcionar da maneira que Deus, Ele projetou a nossa vida para ser. Para que a gente consiga chegar nesse lugar que Deus, Ele quer nos levar. Existe um lugar em Deus que Ele quer nos levar. Um lugar para mim e para você onde Deus quer que nós estejamos. Onde a gente vai funcionar da maneira que Deus nos criou para funcionar. Onde nós não seremos mais disfuncionais, mas nos tornaremos pessoas funcionais. E eu tenho uma notícia para te dar, que esse lugar não é o céu. Porque a oração do Pai Nosso, ela fala o seguinte: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida, aqui na terra, como é feita nos céus. Então existe uma plenitude de vida a ser vivida aqui. Nós não precisamos morrer para viver isso na eternidade com Deus. Que seja feita a vontade de Deus na nossa vida aqui na terra, como essa vontade já foi estabelecida e liberada lá nos céus. E esse é o lugar que Deus quer nos levar, onde a nossa vida vai funcionar do jeitinho que Deus programou e projetou lá nos céus, só que aqui
uma vida funcional, onde a gente vai conseguir resgatar relacionamentos que nós quebramos, vínculos que nós tínhamos com família, com pai, com mãe. Amém, queridos? Vamos ficar em pé no nome de Jesus? Eu queria que o Vitor cantasse uma música, e eu queria que você pensasse sobre isso que a gente conversou hoje à noite.